Nada como se sentir em casa, não é mesmo? E pensando nisso, a Vriata Imobiliária quer ajudar você, torcedor vascaíno, a encontrar o imóvel dos seus sonhos. E no mês de agosto, você pode ganhar uma camisa oficial do Vasco se você comprar ou alugar um imóvel conosco. Entre em contato com os nossos corretores especializados e consulte as condições. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Faísca Tá On. Véspera de jogo grande, véspera de clássico brasileiro. Vasco e Corinthians. E hoje, torcedor, eu quero voltar aqui no Faísca a usar ela, a minha companheira, a prancheta, porque tem bastante coisa pra gente conversar. Qual será o Vasco que vai enfrentar o Corinthians amanhã? O Vasco, que no último domingo atropelou o Santos no Morumbi, ou o Vasco que andou em campo em Caxias do Sul na última quarta-feira? E olha, que isso depende muito daquilo que a comissão técnica do Vasco vai fazer. E falando em comissão técnica, a Fute Fanatics quer que você se sinta um membro da comissão técnica. Tá, Faísca? Por que você está falando isso? Porque a Fute Fanatics tem a promoção da camisa da comissão técnica do Vasco. Tá vendo essa camisa aí? Uma camisa mais simples, ali, logo da capa, escudo do Vasco, por R$ 229,90. Se você utilizar o QR Code que está aí, o cupom Atenção Vascaínos, você tem mais um desconto. E se você entrar no site da Fute Fanatics, eu tenho certeza que você não vai parar só com essa camisa, porque a Fute Fanatics é um portal gigantesco que qualquer necessidade que você tenha no meio do esporte, você vai encontrar aí nesse portal. Depois da vinheta, eu volto falando de como eu imagino que o Fernando Diniz precisa montar essa equipe do Vasco para a gente ter êxito no dia de amanhã. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, eu não sei em qual momento você está assistindo esse Faísca. Se é agora, na hora que entrou no ar, daqui a pouco você vai precisar almoçar. E eu tenho uma dica gigantesca. Se você for ver durante o dia, em algum momento você pode fazer uma boa escolha, que é escolher o grupo Rão. Tá vendo esse QR Code que está aí na tela? Você tem que pegar o seu celular, direcionar para o QR Code do Grupo Rão, que é o maior grupo de food delivery do Brasil. No aplicativo Mundo Rão, torcedor do Gigantes da Colina tem R$ 12 de desconto utilizando o cupom Rão Vascão, atingindo o pedido mínimo nas marcas Sushi Rão, Pizza do Rão, Naja Rão e China Rão. Baixe agora e pede um rão. É por tempo limitado. O rão, que é o apoiador nosso aqui, e é o seguinte: você não fica preso a um tipo só de alimentação. Eles trazem as mais variadas. E eu sempre falo aqui, por exemplo, yakisoba por R$ 16,90 você não vai encontrar em lugar nenhum. E a gente não está falando somente do preço, a gente está falando do valor, do sabor da comida. A partir da hora que você tiver o costume de pedir algo do Grupo Rão, você vai tornar isso uma rotina na sua vida. E para isso, o ideal é dar essa moral aqui por Atenção Vascaínos pedindo através desse aplicativo. Então, torcedor vascaíno, amanhã tem aquele famoso jogo, o torcedor gosta de falar do jogo de 6 pontos. Eu acho que amanhã é um jogo de 200 pontos. E por que eu falo isso? O Vasco tem 19 pontos, enfrenta o Corinthians, que tem 22. O Corinthians tem um jogo a mais que o Vasco. Só que, se o Vasco vencer o Corinthians amanhã por qualquer resultado, o Vasco empata em número de pontos e já ultrapassa o Corinthians com um jogo a menos. Ou seja, coloca o Corinthians também nesse rolo. E um Corinthians que aparentemente está bem desconfigurado. Uma equipe que não tem Carrídio, uma equipe
que não tem Martinez, uma equipe que não tem os seus dois principais jogadores. Memphis Depay e o Yuri Alberto estão fora. Eu diria que praticamente os 4 principais jogadores do Corinthians estão fora. Então, momento melhor para enfrentar essa equipe do Corinthians, que agora a gente não tem. Fazendo uma retrospectiva e usando a prancheta, o que eu queria trazer para você aqui, torcedor vascaíno. No último domingo, o Vasco enfrentou a equipe do Santos sem a sua referência lá na frente, que é o Verratti. E as coisas andaram perfeitamente, principalmente no segundo tempo. E hoje, torcedor, por isso que eu fiz essa provocação na capa do cérebro e do pulmão do Vasco, que foram 2 jogadores fundamentais na vitória do último final de semana. E, infelizmente, o Vasco perdeu esses 2 jogadores para o confronto de quarta-feira contra o Juventude, Jair e PH. No último final de semana, o Vasco enfrentou o Santos basicamente nesse 4-2-4 original aqui, né? Nós não tínhamos centroavante, todo mundo imaginou que o David seria essa referência aqui e acabou não sendo. O que o Fernando Diniz fez? Ele colocou de um lado Ryan, de outro lado David e aqui 2 meias centrais, Nuno e Coutinho. E dessa maneira ele enfrentou a equipe do Santos. O Jair, responsável pela saída de bola, e daqui a pouco eu vou chamar a atenção o porquê que isso fez tanta falta na última quarta-feira, e o Tietê chegando no ataque. E outro detalhe, torcedor, quando um lateral do Vasco passava aqui, todo mundo entrava dentro da área. Esse extrema que estava do lado, ele pulava para dentro da área e acabava vindo aqui e o lateral por aqui, que foi basicamente o que aconteceu no lance do primeiro gol do Vasco. Quem não lembra que a hora que o Nuno cruza aqui, o Vasco estava naquele momento com 6 jogadores dentro da área. Ou seja, não interessa você ter um 9 de referência. O que interessa é quantos jogadores pisam na área a partir da hora que você está no último terço. Só que, na última quarta-feira, teve algo que atrapalhou demais o Vasco. Além da força do PH por aqui, o Vasco não teve a saída de bola do Jair. Aí o que aconteceu, torcedor? A disposição foi essa aqui: Verratti, Ryan, Nuno, Tietê e Coutinho, né? Aqui, com o Thiago Mendes por aqui. Teve um determinado momento durante o jogo que o Coutinho, impaciente, porque o time do Vasco não conseguia achar o Coutinho nessa zona do campo aqui, porque o que acontece, para ilustrar melhor ainda para você, torcedor, o mundo todo, basicamente, faz uma plataforma, na hora de defender, de 4-4-2, né. Claro que existem variações e a coisa vai mudando, mas a partir da hora, geralmente, que a bola está no campo do adversário, quem defende, defende aqui no 4-4-2, certo? Claro que daí é o seguinte: por exemplo, a bola está por aqui, esse extrema desse lado entra aqui e acaba formando uma linha de 5 na defesa. Isso existe. Mas quando a bola está longe da intermediária, a plataforma geralmente é o 4-4-2. E qual é a grande dificuldade que o Vasco teve na última quarta-feira? Era achar o Coutinho nessa região do campo aqui. Teve um determinado momento, quarta-feira, que eu fiquei desesperado. No segundo tempo, o Fernando Diniz, ele desconfigurou a equipe do Vasco e sacou todo mundo. Na construção da jogada do Vasco, quando faltavam 20 minutos, o Vasco tinha um tripé na saída de bola. Vamos lá, vou desenhar aqui para você. Hugo Moura pela direita, Tietê centralizado e aqui entrou o Vitor Luiz. Então, essa saída de bola do Vasco era numa construção que tinha um volante pela direita, um todo-campista, porque o Tietê não é volante nem meia, o Tietê é o todo-campista, ele consegue estar em todos os locais do campo, e um lateral esquerdo saindo com a bola daqui. Ok, isso aqui te incomoda no quê, Faísca? Isso aqui me incomoda que o Felipe Coutinho desceu e começou a todo momento trocar passes com o Tietê no campo de defesa. No último domingo, contra a equipe do Santos, o quarto e o quinto gol do Vasco, o torcedor lembra como é que foi? O Coutinho e o Tietê, nessa zona do campo aqui, conseguiram chegar aqui, fazer gol de cavadinha. Por quê? Um gênio sem acelerar, que é o Felipe Coutinho, e o outro bom jogador fazendo uso da sua força, da sua condição física, que é o Tietê.
Se você recolhe essa genialidade e essa condição física desse setor do campo, trazendo para cá, você praticamente asfixia todo o seu ataque lá na frente. Porque você não vai ter quem vai achar passe, você não vai ter quem quebra a linha, você não vai ter quem com deslocamento possa fazer algo. O técnico Fernando Diniz até tentou, colocou o GB aqui, que entrou muito mal, David, trouxe o Nuno para segundo volante, e esse foi outro detalhe que o Fernando Diniz acabou errando. O Nuno, aqui atrás, completo desperdício. Ou seja, daqueles 4, 5 jogadores que pisavam na área a todo momento, o Fernando Diniz basicamente trouxe um para ser o segundo volante, que foi o Nuno Moreira, o Coutinho impaciente desceu para jogar com o Tietê, e o Tietê na construção era o último homem do Vasco. Então você mudou completamente a plataforma de jogo que você teve contra o Santos para conseguir ter êxito, para conseguir vencer e para esse jogo. E aí, torcedor, tem a questão do Verratti. Eu vou largar a prancheta aqui agora, porque o meu recado com a prancheta já foi. A ausência do Jair para fazer essa bola entrar no Coutinho lá, na tal da zona 14 do campo, acabou prejudicando até o Verratti, porque o Vasco não conseguiu em nenhum momento agredir essa última linha do Juventude. E olha que o Vasco trocou, pasmem, 848 passes no jogo. Número absurdo, recorde absoluto desse Campeonato Brasileiro. Só que efetivamente não acontecia nada. Só para deixar claro aqui, eu não sou daqueles que condenam a posse de bola. Eu ouvi, certa vez, do Eduardo Barroca, uma frase que para mim faz todo sentido. A bola no futebol é o porrete da briga. Se eu estou com a bola, eu mando na briga. Eu mando. Agora, não adianta eu ter o porrete na mão e deixar o porrete aqui, pro lado de trás da briga. Aí não adianta você ter a bola e você não agredir o adversário ou não ter mecanismos para fazer isso. Foi o que aconteceu com o Vasco na última quarta-feira em Caxias. Potencializado por um pênalti com 24 segundos. Gente, pênalti com 24 segundos não dá. O mundo todo sabe que hoje, você, quando está dentro da área, numa ação defensiva, você precisa colocar os braços para trás. E olha que eu sou um cara que fico sempre batendo nessa tecla, porque fica muito fácil para o atacante driblar quem está com os braços para trás, né? Tem jogador que às vezes nem está atento, que está com o braço para trás até fora da área. Isso é completa maluquice. Mas entrou dentro da área, coloca os braços para trás, principalmente num cruzamento lateral. O Piton não pode dar esse mole. Foi pênalti, sim, o Nenê converteu e o Vasco depois não teve capacidade. Agora é projetar esse jogo de amanhã. PH está de volta, ainda bem, líder em todos os quesitos do Vasco, de recuperação de bola, de interceptações, de drible certo, de sprints, enfim, um animal físico, um jogador hoje primordial para a equipe do Vasco. O Vasco, que a sua equipe tem na sua plataforma inicial vários jogadores técnicos, vários jogadores com nem tanta explosão e força, tem no Ryan e no PH essa diferença pelo lado direito. Então o PH volta. E agora, o que fazer com o Verratti? Eu, particularmente, voltaria com a equipe que venceu o Santos, perdão, no último final de semana no estádio de São Paulo. Eu acho que poderia segurar um pouquinho o Verratti, faz essa movimentação de novo de Coutinho e Nuno por dentro, Ryan de um lado e David do outro, e a partir da hora que a jogada desenha de um lado, o extrema pisa na área, enfim, como foi feito contra o Santos, que o torcedor viu que deu certo e deu muito certo. Porque é um jogo importante e o Verratti não tá legal. O Verratti me parece assim um jogador até meio que desanimado. E isso vai passar, eu não tenho dúvida nenhuma. Não sou daqueles que quero que o Verratti saia do Vasco, que ele só atrapalhe, não é isso. Mas o momento, eu sempre brinco, não existe um termo em italiano que eu sempre ouço de um amigo meu que trabalha comigo aqui na rádio, o Gabriel Fronzi, que ele sempre fala que futebol é momenti. E não existe esse termo. Isso ele inventou numa brincadeira e virou uma piada interna aqui da rádio. O futebol é momenti, mas o momenti do Verratti não tá legal. Então eu acho que o Diniz amanhã deveria voltar com aquela plataforma que foi contra o Santos para vencer o Corinthians e volta a falar. Um Corinthians muito desfalcado. Então o Vasco amanhã tem a necessidade de conseguir aí vencer essa equipe do Corinthians, respirar no Campeonato Brasileiro e projetar o duelo da próxima quarta-feira contra
o Botafogo. Beleza, torcedor? Gostou dessa resenha do Faísca hoje? Entendeu aqui no o que tinha na prancheta? Tem alguma dúvida? Deixa sua dúvida no comentário aí embaixo, que eu leio todos os comentários. E o mais importante, antes de fechar agora, senta o dedão no like, compartilha nas suas redes sociais para dar essa moral pra gente aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu volto amanhã no pré-jogo aí, 15 horas, a nossa jornada já começa 14h30, tudo desse Vasco e Corinthians importantíssimo no Campeonato Brasileiro. Valeu, galera! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol!